Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre o que é real na série Dom. A série deixa bem claro que ela é inspirada em fatos reais, mas isso não quer dizer que seja exatamente um documentário. Além disso, a história que está sendo contada ali foi inspirada em um único relato que foi dado pelo pai do Pedro Dom. Então não dá para levar tudo que está ali a ferro e fogo. E já vamos deixar combinado aqui que nesse vídeo eu não vou citar o nome nem da mãe nem da irmã do Pedro, porque as duas não gostaram muito da exposição que a série trouxe, então eu achei que seria de bom tom deixar elas de fora desse vídeo. Mas é isso, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vem vinheta e partiu os vídeos. Em 1981 nasce Pedro Lomba Machado Neto, mais conhecido como Pedro Dom. Ele nasceu em uma família de classe média, uma vida relativamente tranquila, mas só com 9 anos ele começou a se drogar. E para manter esse vício, ele começa a roubar bem cedo também. Aos 12 ele já estava subtraindo alguns objetos da mãe e daí não demorou muito para ele começar a fazer pequenos furtos. Até aqui tá tudo bem parecido com o que foi mostrado na série, né? Mas lembra que eu disse que foi inspirado no relato do pai do Pedro Dom? Então, isso provavelmente contribuiu para o fato dele parecer um mega herói na série, mas parece que não foi bem assim que as coisas aconteceram na realidade. O Pedro Dom foi internado várias vezes para tentar tratar do seu vício, inclusive parece que a família teve que vender um apartamento para pagar as internações e para pagar uma propina para alguns policiais, porque eles não queriam que o filho fosse preso. E na série parece que quem organizou tudo isso foi o pai dele. Mas segundo alguns relatos, a pessoa responsável por essas internações era a mãe do Pedro. Na série ela parece ser meio desligada e sinceramente eu achei ela até meio lerda, mas parece que na vida real não era bem assim. Ela ia lá e internava ele. E o pai do Pedro, ao contrário do que foi mostrado, era um ex-viciado em cocaína que não acreditava que o filho tinha uma doença. Então a mãe ia lá e internava e o pai dele ia lá e tirava o Pedro das clínicas antes do tempo. A vida de crime levou o Pedro Dom a ser preso por porte de arma e ele ia ser liberado, mas a mãe dele implorou para ele ser colocado em um hospital penitenciário, porque ela achou que assim ele ia ficar longe das ruas, consequentemente longe das drogas. Só que não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, aquele hospital serviu de uma escola do crime para o Pedro. Inclusive foi lá que ele teve contato com alguns criminosos que um pouco mais pra frente iam fazer parte da sua quadrilha. Na série tem uma cena bem parecida quando o Pedro vai pra FEBEM. E isso também aconteceu, tá? Então temos FEBEM e depois prisão. Só que na adaptação acontece quando ele já tá com mais ou menos 18 anos, é ali um momento de transição. E na vida real ele foi pra FEBEM com 15 anos. Depois desse tempo no hospital, o Pedro Dom aparece como líder de uma quadrilha que realizava diversos furtos em prédios e condomínios de luxo. E na série parece que ele é mais tranquilo, que ele é mais de boa, que ele tem a situação ali sob controle. Mas segundo alguns relatos de vítimas, ele era tão violento quanto os outros integrantes da quadrilha, se não mais. E aqui eu acho legal a gente citar que a irmã do Pedro descreveu o pai como uma pessoa extremamente violenta. Isso que eu vou falar agora é um achismo da minha cabeça, tá? Fonte Arial 12. Supondo que o Luiz Vitor Dantas de fato tenha se romantizado e se colocado como um mega herói ali na própria versão, faz sentido ele não colocar um Pedro Dom tão violento quanto foi relatado. Porque assim, pensa aqui comigo, se tiver uma série com um Pedro Dom tão violento e um Luiz Vitor Dantas super pai do ano, meu Deus, que pessoa maravilhosa, inevitavelmente ia surgir a pergunta, como é que esse moleque ficou tão violento crescendo em uma casa tão de boas? Então eu achei que foi meio proposital ele esconder essa violência dele e consequentemente do Pedro também, mas isso é só um achismo meu mesmo. E já que estamos falando dele, vamos falar do pai do Pedro Dom. Ele realmente é um ex-policial, era, né, porque ele já faleceu hoje em dia. E assim, só que ao contrário do que foi mostrado na série, onde ele é uma pessoa super correta, na vida real não foi bem assim. Ele não era um herói super respeitado. Ele foi expulso da polícia por fazer parte de um esquadrão de morte, ou esquadrão da morte, né? E assim, na série tem uma história bonitinha pra explicar isso, de como ele viu outras pessoas fazendo coisas erradas e ele assumiu toda a culpa pra não pegar mal pro filho e pra esposa dele, só que eu não acredito nessa historinha de jeito nenhum e eu vou explicar o porquê. Vamos voltar pra 1964, quando o detetive Milton Lecoq morre durante uma emboscada que tinha como objetivo prender o Manuel Moreira, mais conhecido como Cara de Cavalo. Depois que esse detetive morre, outros policiais formam o Esquadrão Lecoq, um grupo, né, que tinha como objetivo vingar a morte do companheiro. Um pouco tempo depois, o Cara de Cavalo foi encontrado com 61 tiros no peito,
Desnecessário dizer que ele estava morto, né? E depois do fim do Cara de Cavalo, a galera continuou fazendo assassinatos, tá? E os Homens de Ouro, o grupo que o Luiz Vitor Dantas participava, era um braço dessa organização, do Esquadrão Lecoq. Então é impossível pra mim ele não saber onde estava se metendo quando entrou pra aquele grupo. Bom, o modus operandi ali da quadrilha foi muito bem representado na série. A namorada do Pedro ia na frente, distraiu o porteiro, enquanto ele próprio usava sua aparência pra entrar nos condomínios. E assim, os assaltos que são mostrados ali na série são bem genéricos. Só que tem sim algumas coisas que são reais, por exemplo, quando o Pedro Dom ameaça explodir a cabeça de uma criança com uma granada. Na verdade, isso era bem comum, não só com crianças, tá? Ele sempre ameaçava explodir uma granada, isso era uma tortura psicológica muito usada por ele. E mesmo assim, mesmo depois de tantos erros, a família nunca desistiu dele. Na série, a gente consegue ver uma cena onde a mãe e a irmã dele ficam super desesperadas porque o Pedro Dom foi sequestrado. E na vida real isso aconteceu, só que não uma, mas 2 vezes. Ele foi sequestrado ali por policiais que queriam uma parte da grana que ele tinha roubado. O Pedro Dom realmente namorou uma menina que é a mãe do filho dele, ela fazia parte da quadrilha, ela também era viciada. Mas como a série mostrou, ela também conseguiu se afastar das drogas e ela mesma relata que ela tentou fazer com que o Pedro se afastasse das drogas várias vezes. Obviamente isso nunca deu certo. Pedro Dom segue a sua vida de pequenos, grandes assaltos até o momento que a polícia grampeia alguns telefones e assim, eles descobrem a rota que ele ia fazer naquela noite e preparam um cerco. Pedro Dom, por sua vez, decide furar esse cerco com uma granada. Só que assim, o menino usava tanto granada, ele tinha até comentado que usaria uma se a polícia parasse ele, que os policiais já estavam prontos. Então ele jogou, os policiais já tinham se protegido. Sim, tiveram alguns feridos, mas eles já tinham se protegido e jogaram a granada de volta pro Dom na roda da moto em que ele estava. A moto teve uma pequena explosão, o menino cai da moto e mesmo assim não se entrega. Ele vai para um prédio, troca tiros com a polícia e depois leva um tiro de um fuzil e vem a falecer, né? Vai a óbito. E essa foi a vida de Pedro Dom e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e é isso, até o próximo vídeo.